eu pertenço a ti. Abba, Pai, Abba, eu pertenço a ti. Diga, você pertence a Ele. Diga, Abba, Pai, Abba, eu pertenço a ti. Nós somos dele, nós somos dele. Abba, eu pertenço a ti. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha, és a nossa realidade. A palavra de Deus é quem Ele é em nós. Abba, Pai, Abba, eu pertenço a ti. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, eu pertenço a ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que a canção em meus lábios. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti, meu papai. Eu pertenço a ti. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. É muito bom estar na presença de Deus, adorando, exaltando o nome de Jesus. Nessa hora eu quero pedir a você que está nos ouvindo, abra o seu coração. Coloque expectativa em seu coração a respeito daquilo que o Senhor quer falar contigo e comigo.
Porque é verdade, amados, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, o Senhor dá direções, o Senhor nos dá luz a respeito de coisas que nós precisamos ouvir. Deus tem colocado muito em meu coração, amados, a respeito de sermos direcionados por Deus, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso é algo que nós precisamos ter em mente e em nosso coração, a respeito de como nos rendermos ao Senhor, aprender a nos render a Deus em todo o momento, para que possamos tomar as decisões com sabedoria, tomar nossas decisões de maneira acertada, de maneira que possamos agradar a Deus e não a nós mesmos. Sobre aprendermos a se entregar ao Senhor, aprendermos a entregar tudo nas mãos dEle, para que possamos assim, queridos, ter um sucesso na vida. Mas esse sucesso, amado, querido irmão que está nos ouvindo, muitas vezes não é de acordo com a mentalidade do mundo. O sucesso que Deus quer que você tenha, que eu tenha, muitas das vezes não está relacionado a ter possessões, mas sim a vencer uma fraqueza, a vencer uma tristeza, a vencer um momento de angústia, a vencer um momento de decepção, um momento em que pessoas te decepcionam, um momento em que pessoas tendem a te machucar. E a superar isso em amor, através do Espírito Santo de Deus. Superar isso em graça, em favor de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus quando diz que o apóstolo Paulo ele passava por um momento muito difícil em sua vida, em que ele era perseguido por pessoas, sendo criticado. A palavra de Deus diz que ele dizia que ele era esbofeteado, mas no original, se você for estudar sobre essa palavra, vai dizer que ele era criticado, que ele era perseguido. Porque ele era perseguido por causa das revelações que ele tinha recebido quando ele foi ao terceiro céu. E isso fez com que o diabo fosse enviado, um mensageiro de Satanás, chamado de espinho na carne de Paulo. E Deus deixou uma palavra para ele. Ele disse que a graça de Deus era o que bastava para Paulo. Porque Paulo naquele momento ele estava aprendendo a se render a Deus, a se render ao Espírito Santo de Deus. Isso se relaciona muito, amados irmãos, a nós também que passamos por situações difíceis de angústia, de tristeza, de fraqueza, de desânimo, em que temos que aprender a depender de Deus nesse momento. Porque a verdade é que quando nós estamos em momentos assim, amados, nós começamos a querer tomar as decisões porque nós queremos sair dessa situação que nós estamos vivendo. E é muito fácil a gente pensar nisso. Pense comigo, você dentro de um barco onde a maré está muito revolta, onde o vento está muito forte, e você recebe uma notícia de que aquele barco vai naufragar. Então a primeira coisa que nós pensamos é: vamos pegar um bote e sair desse barco. Vamos procurar um bote, alguma coisa para a gente nos salvar. Percebe que a atitude se torna própria sua. E quando nós começamos a aprender a depender de Deus, nós começamos a se entregar no momento de mar revolto. No momento de dificuldade, nós começamos a entregar o nosso coração para Ele e dizermos: Pai, a minha vontade era sair desse barco. A minha vontade era desistir dessa caminhada, porque uma pessoa que começa a pegar um barco, amada, ele tem um objetivo, ele tem um princípio, ele inicia uma jornada com um objetivo final. E isso significa que no momento dessa jornada, no meio pode existir corrente muito forte, pode existir um vento muito forte. E isso pode fazer com que você queira tomar a decisão de sair do barco onde você está. Talvez que você está me ouvindo hoje, você tem um ministério, você tem um trabalho, você tem algo que você está fazendo para o Senhor, em prol do reino de Deus, e você se encontra hoje no meio de um mar revolto, numa situação complicada, em uma situação onde você não consegue achar resposta, onde você não tem conseguido achar uma saída. E Deus está falando hoje comigo e com você: espera em mim, permanece em mim. Me busca, me clame, que você vai achar em mim o que você precisa. Porque muitas vezes, amados, nessa caminhada, nós carregamos às vezes muitos fardos difíceis de carregar. Muitas vezes nós pegamos um jugo e carregamos ele. E às vezes é difícil de carregar um certo jugo. E Deus hoje ele está falando para mim e para você: ei,
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, que ele vai dizer para a gente: vinde a mim. Observa que a primeira coisa que Jesus fala é: venham a mim. Deus não diz, vá em fulano de tal, vá ouvir uma notícia. Não, Deus está falando, venha me ouvir. Ele está dizendo, venha ouvir a minha palavra. Ouça o que eu tenho para dizer para vocês. No momento de mar revolto, observa que a palavra de Deus diz que quando Jesus ele propõe ir à terra dos Gadarenos, no meio dessa travessia ocorre uma tempestade. E naquele momento os discípulos de Jesus eles começam a se desesperar. E naquele momento o próprio Jesus ele estava descansando. Ele estava repousando. E naquele momento os discípulos se desesperam e clamam a quem eles deveriam clamar, que é a Jesus. Então nessa passagem Jesus está dizendo, vinde a mim. Ele está falando, a primeira coisa que você precisa entender para que você encontre resposta, encontre o descanso, encontre aquilo que você precisa, é ir até Jesus. A primeira atitude que nós temos que ter no momento de dificuldades, no momento em que nós não temos resposta e que nós estamos confusos, é ir até Jesus. E isso, amados, parte de nós, cristãos e filhos de Deus, e aqueles que nos ouvem que não são cristãos ainda. Se você está passando por uma situação difícil, por um momento em que você não sabe para onde ir, saiba que em Cristo Jesus você encontra a resposta que você precisa. Jesus disse, olha, aquele que quer me seguir, é necessário que venha após mim. Entende que é um desejo da própria pessoa em tomar o primeiro passo e a primeira atitude de ir até Jesus. Nós conhecemos a palavra de Jó, que ele vai dizer que Deus ele está falando o tempo inteiro. Nós estamos procurando resposta à nossa volta para tudo em nossa vida. Nós estamos procurando uma razão para viver, uma razão para acordar pela manhã. Nós procuramos razão para tudo, o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs. Eu tenho algo para dizer para você. Jesus, ele quer dar o maior motivo para que você viva uma vida plena, uma vida de paz e completa. Pois em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos. Então a palavra de Deus vai dizer para a gente no versículo 28 que é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe que quem vai aliviar esse fardo, quem vai aliviar essa carga é o próprio Jesus. Ou seja, aonde nós encontramos Jesus atualmente? Na palavra dele. É na palavra de Deus que você vai encontrar o que você precisa. Nós estamos num programa que se chama Fé que Gera Milagres. O seu milagre você vai encontrar somente quando você estiver aos pés de Jesus. Observa um momento em que duas mulheres se encontram com Jesus e convidam ele para a sua casa. O nome delas é Marta e Maria. Observe que Marta, ela corria de um lado para o outro numa ocasião da história da vida de Jesus. Elas convidam Jesus para a casa delas, e nesse momento a Maria senta aos pés de Jesus para escutar a palavra, enquanto Marta está correndo de um lado para o outro, distraída e cheia de afazeres. Percebe que para que a gente venha escutar ao próprio Jesus, nós precisamos parar o que nós estamos fazendo. Nós precisamos parar os nossos pensamentos. Nós precisamos silenciar o nosso interior para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do que você precisa ouvir. Então ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. A palavra cansado traz o sentido de alguém que está esgotado, de alguém que está sem energia, de alguém que está desanimado, enfraquecido. E o resultado de quem está enfraquecido, amados, é uma pessoa
que já não produz. Ela não produz mais frutos porque ela tem desânimo. Ela não tem o desejo mais de orar, não tem o desejo mais de ler a palavra. Ela não tem o desejo mais de adorar a Deus porque ela se sente cansada. Mas então, irmão Pedro, aonde eu vou encontrar esse descanso? Aonde eu vou encontrar essa recarga? Em Cristo Jesus. É na presença de Deus que você encontra tudo aquilo que você precisa. Ele vai dizer também, olha, estáis cansados e sobrecarregados. A palavra sobrecarregado, amados, vai trazer para a gente a ideia de alguém que carrega um fardo maior e mais pesado do que aquele que ele consegue carregar. É alguém que tem uma força no nível 10 e está carregando um peso no nível 20. Ele não tem mais força para poder andar, porque aquele peso está muito alto para ele. Jesus está dizendo, olha, se você está sobrecarregado, se você se sente cansado, venha a mim, porque eu vou aliviar essa carga. Eu vou aliviar essa carga para vocês. E quando é que essa carga vai ser aliviada para nós? Quando nós formos para Jesus. Mas ele vai dizer algo mais para a gente no versículo 29, que é uma atitude nossa também. Ele vai dizer, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso que você precisa para a vossa alma. Então, quando é que o Senhor Jesus ele me alivia? O primeiro passo é ir até Jesus. E qual é o segundo passo? Tomar sobre mim o jugo de Jesus. Amados, a palavra jugo traz o sentido de uma peça de madeira aonde se ligam dois bois que carregam uma carroça. Ou seja, é algo que liga, que faz vínculo entre você e Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Você toma a atitude de ir até Ele, é o primeiro passo. Você vai até Jesus, e o segundo passo é você tomar sobre você o jugo de Jesus. Ou seja, você vai se ligar a Ele agora. Você vai ter uma ligação com Ele, um vínculo de submissão e obediência. E aonde é que eu vejo esse vínculo? É quando Maria se assenta para ouvir a Jesus. Ela primeiro teve um encontro com Jesus, chamou Jesus para a sua casa. Meu Deus do céu, quanto de nós precisam convidar Jesus para entrar? Percebe, amados? A palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa. É quando nós declaramos, Senhor, entra em meu coração, porque eu creio que o Senhor é real, está vivo. E não veio somente para nos salvar, amados. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos mostrar uma vida nova em Cristo Jesus. Então Maria convida Jesus para dentro da sua própria casa com Marta. E quando ele se achega lá, ela se assenta para ouvir o que Jesus tem para dizer. E é isso que Jesus está falando conosco. Tomai o meu jugo, ele está dizendo, se vincule a mim. Aprenda de mim, ele vai dizer, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque quando você toma o jugo de Jesus e aprende dele, daí então você acha descanso para a sua alma. Porque, amados, ele diz, eu sou manso e humilde de coração, ou seja, a minha mansidão e a minha humildade é capaz, é o que eu preciso para te ensinar, o que eu preciso ensinar para vocês. Então, amados, o que é que pode gerar em nós esse peso? O que é que pode gerar em nós a sobrecarga, que consequentemente vai gerar um cansaço em nós? Uma das coisas que o Senhor me trouxe na sua palavra foi o que diz lá em Isaías 43:18. Isaías vai dizer o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está dizendo, olha, um peso muitas vezes que nós carregamos é a lembrança do nosso passado. Quanto de nós vivemos à custa do passado, amados e queridos irmãos?
aquele que nos ouve. Quantos de nós ficamos lembrando do que passou, quando o emprego foi melhor, quando existiu um momento em nossa vida que foi melhor, talvez, do que você vive hoje? Mas aí está ensinando para a gente: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, porque quando você está em Cristo Jesus, todas as coisas são feitas novas. Quando eu vou para os pés de Jesus e tomo o jugo, eu me ligo a Ele, então agora eu posso viver uma nova vida em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, ele entendeu isso também. Ele entendeu que precisava deixar para trás toda a sua vida, para que pudesse viver hoje uma vida nova em Cristo Jesus, naquele tempo, depois da sua conversão. Então, amados, nós precisamos aprender a se entregar a Jesus, a se entregar ao Espírito Santo de Deus, porque nele nós acharemos tudo que nós precisamos. A palavra de Deus diz nos Salmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele vai descansar. Mas é quando nós habitamos, é quando nós moramos, é quando nós permanecemos, é que nós estaremos no esconderijo, porque lá nós vamos achar o descanso que nós precisamos, e que só achamos no Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus e no nosso Pai. E nós vemos hoje em dia muitas pessoas sofrendo, angustiadas, pessoas estão perdidas, sem direções, sem rumo. E quando nós entendemos que a palavra de Deus é como um GPS, que você clica lá, um destino, ela vai guiar você até onde Jesus está. Sabe de uma coisa? Deus te chamou com um propósito de vida. E nesse propósito, desde quando você dá o start, desde quando você diz: eu vim até ti, Jesus, e me ligo e me vinculo ao Senhor para andar contigo. Percebe que esse jugo, ele fala de uma ligação, ele fala de um vínculo, uma peça de madeira que ligava dois bois carregando um fardo. Ele está dizendo: olha, eu vou andar junto com você, eu não vou deixar você sozinho nessa caminhada. Por mais que o vento venha, por mais que a tempestade venha, por mais que a angústia, a tristeza, o sofrimento venha, eu estarei com você. Eu jamais vou desamparar aqueles que estão vinculados a mim, aqueles que creem em mim, aqueles que se assentam para aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a palavra de nós, para nós hoje. Aprender do Senhor, porque nele nós temos vida, porque nele nós encontramos tudo que nós precisamos: a paz, a alegria, a plenitude completa para o nosso interior. Amado, se você olhar para a vida das pessoas hoje, elas procuram resposta, elas procuram direção para as suas vidas. Elas leem livros de autoajuda, elas procuram profissionais da área. Não sou contra isso, se precisar, se necessidade, procure mesmo. Mas perceba, nós nascemos e acordamos todos os dias pensando em uma razão para viver aquele dia, em uma razão para acordar, em uma razão para respirar. Porque se nós, queridos, vivemos sem razão, nós morremos por dentro. As pessoas sofrem de depressão hoje porque na mente delas, elas não têm mais motivo para viver. Elas não têm mais uma razão primordial que faça com que ela se sinta satisfeita na vida dela. Porque o que nós procuramos é satisfação e algum tipo de prazer para viver o nosso dia. A gente procura a felicidade em tudo que nós fazemos. A gente procura satisfação no trabalho, nos relacionamentos, na igreja. Em todo lugar você procura algo que traga satisfação para o seu coração, que traga um preenchimento. Esse preenchimento vai trazer para você uma satisfação de alegria, uma satisfação de completude. E Deus está falando: olha, em mim você vai encontrar tudo que você precisa. Ele está dizendo que quando você estiver em mim e eu estiver em você, isso significa o que, amados?
Quando Jesus está em mim, é quando eu começo a crer em Jesus. É quando eu começo a aprender de Jesus. E quando é que eu estou em Cristo? É quando eu começo a manifestar quem Cristo é. É quando eu começo a manifestar quem Cristo é no meu trabalho, quem Cristo é nos meus relacionamentos, quem Cristo é no meu ministério, quem Cristo é na sociedade aonde eu estiver. Então você se torna completo, porque agora você está em Cristo e Cristo está em você. Percebe que quando Deus criou o homem, amados, Deus tirou do coração dele o molde necessário e colocou dentro do homem o molde. Nós temos o molde em nosso coração que somente Deus pode preencher. E acredite se quiser, dentro do coração de Deus tem um molde que só você pode preencher. Existe um lugar no coração de Deus que é só seu, meu amado e minha amada. Existe um lugar no coração de Deus que só você, que é o seu lugar lá. Assim também, no seu coração, tem um lugar que é de Deus, que é do nosso papai, que é de Jesus. E muitas vezes, amados, nós precisamos dar lugar para que isso aconteça. Paulo, ele entendeu isso quando ele disse que ele esquecia das coisas que para trás ficavam, para que ele avançasse para as coisas que estavam diante dele. Ele está falando de alguém que iniciou a sua carreira proposta por Deus, algo que Deus colocou no coração dele, e ele precisava olhar e focar para o que ele precisava alcançar. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 14, que ele prossegue para o alvo. Se você olhar, amados, um flecheiro, quando ele pega uma flecha, o objetivo da flecha é acertar o alvo. Ele nunca vai pegar uma flecha sem ter um alvo predeterminado. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, você tem um chamado e você precisa cumprir esse chamado, mas você precisa ter foco e objetivo, porque muitas coisas ao seu redor podem te distrair e te tirar desse objetivo. É verdade, amados, observa bem. Observa que o mundo hoje é um mundo feito de distrações. É um mundo feito de um prazer que te traz uma certa distração. Não é que você vai viver bitolado, amado, mas é que você precisa entender que Deus tem o seu lugar na sua vida, que Deus tem o seu momento na sua vida. Hoje eu me encontrei com um rapaz, eu estava conversando com ele a respeito de algumas coisas do Evangelho. Ele disse para mim, olha, hoje eu tenho conquistado tudo materialmente, mas hoje eu preciso de um renovo, é disso que eu preciso, ser renovado. E quando eu conversava com ele, eu dizia para ele, olha, eu sei que você tem um tempo muito atarefado, mas tira 20 minutos para Deus, tira 10 minutos para ler a Bíblia, tira 10 minutos para você orar. E dizia para ele, olha, se todos os dias você acorda, amados, para escovar o dente num horário, você tem horário para bater seu ponto no trabalho, você tem horário para fazer tudo, por que você não pode ter um horário para tirar para o Senhor? A gente acha assim, a gente tira um tempo para Deus hoje, sei lá, de 20 minutos, mas amanhã você esquece disso. Sabe, se você determinar na sua vida um estilo de vida de oração, de leitura da palavra, você vai colocar aquele tempo, aquele momento como prioridade para a sua vida. É no momento em que você prioriza isso. Depois você faz as coisas que você precisa fazer. Mas olha, acorda um pouco mais cedo se necessário. Ou tira um tempo mais tarde, dorme um pouco mais tarde se você tem o dia todo corrido. Porque parece que a gente prioriza tudo em nossa vida, mas esquecemos de que a nossa prioridade está lá em Mateus, que diz que buscar em primeiro, coloque a sua prioridade, coloque aquilo que você precisa colocar em primeiro lugar em sua vida, que é o reino de Deus e a sua justiça. Deus está falando, olha, amados, eu quero falar com você. Eu quero dar respostas, eu quero dar direcionamento para você. Porque se eu direcionar você, você não vai viver perdido na sua vida. Você não vai viver, querido, procurando resposta em tudo quanto é lado, quando a resposta está debaixo do seu nariz muitas vezes. Está em cima da sua mesa. Está em cima aí, dentro do seu celular muitas vezes. A resposta está na palavra de Deus, amados. A resposta está aí na sua frente. Deus está falando, venham a mim, porque eu quero aliviar e recarregar as suas energias. Eu quero que você tome o meu fardo
Se ligue a mim e aprenda de mim. Me ouça. É isso que ele está falando. Abre os ouvidos para o que eu estou falando para vocês. Porque é isso que Deus quer de nós. E é verdade, amados, que muitas vezes nós esperamos uma resposta de Deus. E às vezes demora para Deus dar uma resposta. E o interessante é que em Isaías 40, 31, ele diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Então, como é que eu renovo a minha força, amado? Quando eu aprendo de Deus, esperando nele. Ele diz que eu vou ser renovado quando eu espero no Senhor. Ou seja, eu preciso estar permanecendo na palavra de Deus, para que as coisas comecem a acontecer na minha vida. Para que eu obtenha a resposta daquilo que eu preciso permanecer em Deus. O que significa isso, amados? É uma constância na fé e na palavra. Tiago vai dizer que aquele que duvida em seu coração é como uma onda do mar, que ela vai e vem, amados, ela é inconstante. Tiago está falando, olha, se você duvida da palavra de Deus em algum momento da sua vida, você se torna uma pessoa inconstante. É claro que tem momentos que são difíceis, mas nós precisamos permanecer constantes na palavra de Deus. Por quê, amados? Porque o que espera aquele que tende a esperar. Amados, como é que se espera no Senhor? Esperando, amados. Como é que você se espera em Deus? Esperando. Tira um tempo para Deus. Tira um tempo para ficar com o Senhor. Às vezes você pode vir para um culto, você pode vir para a igreja, Deus pode falar para você. Mas você recebe uma carga ali. Aí sua bateria vai para 10%. Mas você precisa recarregar todos os dias, para que você possa chegar até 100%. E permanecer nesse 100%. Ninguém pode botar uma carga no celular, simplesmente para carregar somente 10%. Ele te coloca para carregar a carga completa. E é isso que Deus está falando. O Senhor falou comigo uma vez, amados, que enquanto eu não receber resposta daquilo que eu quero, eu permaneço até que eu receba. Eu só saio do quarto quando eu tenho a resposta daquilo que eu preciso. Só que às vezes a gente é tão apressado que a gente ora 10 minutos, não teve a resposta e vai fazer outras coisas. Mesmo tendo tempo para fazê-las, nós passamos a não priorizar aquilo que nós precisamos. Então nós ficamos confusos, então nós começamos a obter resposta em tudo à nossa volta. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Isso é um aprendizado. O esperar em Deus é justamente permanecer até que eu obtenha o que eu preciso da parte do Senhor. Até que eu tenha a resposta. Até que eu tenha do Senhor o sim e o não para aquilo que eu necessito. Então, como diz em Mateus 11: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a Jesus. Queridos ouvintes, o que Deus está trazendo para nós hoje é algo que eu preciso também. Todos os dias nós precisamos atentar, colocar em nosso coração a palavra de Deus e regá-la para que ela permaneça em nós. Paulo sabia que o verdadeiro combate não estava na carne, não estava na luta contra as pessoas. Ele dizia que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, é contra o reino espiritual. Mas que batalha é essa, amados? É a batalha da fé. É quando nós precisamos permanecer naquilo que Deus diz
sem vacilar, sem ser inconstante. Por mais que existam momentos, amados, de dúvida, isso precisa somente ser um momento e não uma constância na nossa vida, e não uma permanência. Quando a dúvida bater na sua porta, amados, não atende, não abra a porta para ela, porque ela pode sim bater na sua porta, mas é necessário nós permanecermos naquilo que Deus disse para nós. E se Ele diz que se você for até Ele, você tem resposta, você tem descanso, você recebe força, então é isso que você vai ter da palavra, é isso que você vai ter do que Ele diz. E quando nós entendemos isso, amados, olha, tem uma frase que eu e minha esposa sempre temos em mente, que é uma vida sem pressão. Viver uma vida sem pressão, amados. Ninguém pode te pressionar ou te obrigar a tomar decisões nenhuma a respeito de nada. Ninguém pode dizer para você o que você tem que fazer quando eles querem que você faça, porque Deus não é assim. E se Deus não é assim, você não precisa viver debaixo de pressão, amados, que consequentemente, se você continuar vivendo uma constância de pressão, pode virar uma opressão maligna. E isso, amado, vai te fazer tomar decisões erradas e equivocadas na sua vida. Porque por causa da pressão que veio sobre você para tomar uma decisão, você acaba tomando decisões erradas na sua vida. Não importa que assunto seja, viva uma vida sem pressão. Viva uma vida de férias emocional dentro de você. Viva uma vida tranquila em Cristo Jesus. Decida as coisas debaixo da presença de Deus, debaixo da palavra de Deus. Tome decisões embasadas na palavra. Escolha as coisas com calma. Quando alguém vier para você que você tem que tomar uma decisão agora, e se você não sabe o que fazer sob pressão, não faça, porque isso não vem de Deus, amados. Dizer que você tem que fazer algo e você é pressionado ou constrangido a fazer. Meu conselho é: viva uma vida sem pressão. Viva uma vida em Cristo sem pressão. Jesus foi meu Deus do céu, Ele falou mais de uma vez sobre você não turbar o seu coração, sobre você não viver uma vida ansiosa, preocupada. Até o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo dizia: entrega para Ele as suas ansiedades, entrega para Ele as suas preocupações. Não deixe, amados, que ninguém te pressione a nada. Não deixe, amados, isso acontecer na sua vida. E quando alguém tiver alguma questão para você, algum problema a resolver, diga que você vai resolver ainda. Diga que você vai dar uma resposta e vai orar. Pede uma direção. E quando você tiver paz em seu coração, amados, isso é uma chave preciosa e um princípio que eu aprendi na prática da oração. Em momentos que eu precisava tomar decisões da minha vida, eu estava agoniado, ansioso, preocupado, eu ia para o meu quarto, amados, e ia orar até que a paz viesse em meu coração. Porque se a paz não vier, amados, é difícil você tomar uma decisão. É difícil você ver o sol numa tempestade. É difícil você ver o horizonte aonde há nuvens, aonde há trovoada, aonde há raios, aonde há fumaça. Você não consegue enxergar as coisas direito. Deus está falando: acalma teu coração e saiba que eu sou Deus na sua vida. E saiba que eu sou o Senhor que te dá a direção certa para chegar aonde vai te dar paz, queridos. E é disso que nós precisamos. Viver uma vida debaixo da paz e não debaixo de pressão. Não debaixo de agonia, de ansiedade, de preocupações. Se você anda preocupado, meu irmão e minha irmã que nos ouve, se você tem andado ansioso e ansiosa, se você tem vivido uma vida debaixo de pressão, o Senhor está falando com você: aquieta a sua alma, vem para a minha presença, porque eu quero aliviar essa carga,
Espera em mim que eu vou renovar as suas forças. Permanece até que do alto a resposta venha. Até que do alto a paz venha e você possa enxergar melhor as coisas. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. E desde já eu glorifico a Deus pela vida de todos aqueles que nos ouvem. Amém, amados. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Agradeço a Deus por você estar ouvindo esse áudio que o Senhor nos deu. E que você seja muito abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. E aquele abraço, galera. Tchau, tchau, hein? Até a próxima.